Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou novamente acompanhada e muito bem acompanhada pelo Jonatas. Jonatas Mac Fernandes é um biólogo formado pela PUC Campinas, com uma longa e sólida carreira em genética, mais especificamente em citogenética, onde ele já passou pela Unicamp, pela genética médica e forense, até chegar ao DASA, onde ele começou como especialista e atua hoje, desde 2018, como coordenador, num setor responsável pela realização de mais de 3 mil cariótipos por mês. E para quem é da área, sabe que isso não é pouco. Nada como uma pitada de perguntas direcionadoras para realçar o sabor dessa conversa, né? Meu nome é Ana Bandeira e você está no QED, um podcast para falar de qualidade com um pouquinho de humor e de leveza. Jonathan, a palavra direcionadora do nosso episódio hoje vai ser questionário. Questionário é uma palavra de origem do latim, que vem da palavra questão, que significa procura, busca, investigação. Questionário, então, tem dois significados listados, tá? Segundo a Oxford Languages. O primeiro significado é compilação ou série de questões, sequência de perguntas feitas para servir de guia à investigação, uma entrevista. O segundo significado, ele está mais relacionado à área do direito, e fala assim, que é uma relação de quesitos formulados aos membros do tribunal do júri relativos ao réu e ao fato delituoso. É claro que a gente vai falar sobre a primeira definição aqui no episódio, né? E eu achei muito interessante que ela traz essa definição de um guia para uma investigação, porque isso está totalmente relacionado à função ou atividade do médico ou do laboratório quando está prestando assistência para um paciente, certo? A gente nada mais faz do que isso, investigar o que está acontecendo e trazer respostas e saúde como consequência dessa investigação. Seja qual for a pergunta solicitada ao médico ou ao paciente, ela é essencial para o resultado final que vai ser liberado no laudo, principalmente para aqueles exames que determinam um diagnóstico. Vale lembrar que a RDC 786, que entrou em vigor o ano passado, 2023, e que substitui a RDC 302 de 2005, ela diz lá nos artigos o seguinte: que todo paciente, que no cadastro de todo paciente, o laboratório tem que garantir que tenha informações adicionais relevantes para o exame, como o uso de medicamentos, vitaminas e condições de saúde. Isso é no artigo 102. E no laboratório, a gente sabe que existem diversos exames que precisam de informações sobre o paciente, né? Para poder ser executado ou para aquele resultado ser liberado. Mas poucos setores têm o privilégio de 100% dos seus exames dependerem dessa informação. E a citogenética é um deles. A citogenética é o setor responsável pela realização do cariótipo, ou do FISH, pelo menos, né? Na maioria dos laboratórios. Então, Jonatas, para começar, me diz, por favor, você pode confirmar, os questionários, eles são obrigatórios na citogenética? Olá, Carol, tudo bom? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? É isso mesmo que você falou, né? Acho que o cariótipo é um documento muito importante aí, e sim, ele é obrigatório, né? Principalmente aí para a gente conseguir complementar a análise do exame, né? Porque o não preenchimento aí desse questionário, né? Vai poder, eu acho que direcionar erroneamente aí, né? O tipo, né, do material, o tipo da cultura que a gente vai seguir, né? E a gente sempre tenta evitar isso, né, para não comprometer aí o laudo final, né? A gente tem que ter sempre um laudo com qualidade, um laudo bem indicado, né, para a gente conseguir aí fazer uma análise, né, um pouco mais eficiente, né? Porque para quem não sabe, o exame de cariótipo ele abrange aí diversos tipos, né, de materiais, né? E a gente precisa saber qual tipo de material é esse, né? Para a gente conseguir investigar aí o tipo de linhagem celular que a gente quer, né? Então, por isso que é muito importante aí a obrigatoriedade desse questionário. Legal, Joel. O que você falou aí são coisas muito importantes, né? O exame do cariótipo, por ser um exame feito manualmente,
e tem várias etapas, então não é um exame automatizado que você põe um tubo numa máquina, né? Ele tem formas diferentes de ser realizado, dependendo do tipo de material, dependendo do tipo de hipótese diagnóstica, né, do que está sendo investigado. E isso me fez lembrar uma dúvida que eu queria saber. Que informações que precisa ter no questionário de citogenética para poder ajudar em tudo isso que você trouxe para a gente? As informações elas são várias, né? Principalmente qual o tipo do exame, né? Porque o exame de cariótipo não é simplesmente cariótipo, né? A gente tem vários tipos de exames de cariótipo, né? O tipo da amostra tem que estar contido nesse questionário, né? O motivo da solicitação do exame, ou seja, a hipótese diagnóstica, né? Para a gente saber direcionar se é um exame constitucional, um exame hematológico, né? Se fez algum uso de medicamento ou não, porque isso pode até inibir o crescimento aí das metástases, né? Poder ter um inibidor, né? É muito importante também, né, que o médico ou o paciente sinalize se teve um cariótipo anterior, porque muitas vezes tem um acompanhamento aí evolutivo, né, desse exame, né? E a histórica clínica resumida, né? Eu acho que isso é muito importante também, né? Então são alguns dos principais aí pontos, né? E informações necessárias, tá? Legal, legal, Jonathan. É isso mesmo, né? E me fez lembrar, você falando isso me fez lembrar dos meus tempos de citogenética e, e algumas situações que, por exemplo, dependendo do tipo de cariótipo, como você falou, né? São vários tipos e com diversas finalidades. Alguns materiais, eles são materiais nobres, né? Então, como, por exemplo, a medula óssea é um material nobre. Se você tem um material de aborto ou um material para um cariótipo fetal, né? São materiais que você não vai conseguir uma recoleta tão fácil, né? De medula óssea você até consegue, mas dos outros materiais você não consegue. Então é um material que você precisa acertar de primeira, né? Não dá para refazer. E como depende de um cultivo celular, uma divisão celular ali, como você comentou, não não dá para esperar muito tempo. Por isso a informação tem que vir Isso. no questionário, né? Importante é a rapidez da informação, né? Porque a estabilidade da amostra também ela é um pouco curta, né? Se eu não tiver isso com rapidez, a gente não vai conseguir um crescimento celular, né? Exatamente. As células vão morrendo, né? Então a gente Sim. Uhum. precisa daquilo para colocar em cultura e tem que ser acertado, né? Senão você não vai conseguir a população correta como você colocou. Então é toda uma janela de oportunidade que tem que casar tudo e vir tudo muito bem sincronizado, né? Porque senão você não vai conseguir fazer o exame corretamente. E me fez lembrar também do CAP, né, da acreditação do College of American Pathologists, que o questionário é uma coisa tão importante, tão direcionadora para esse exame, que eles até exigem que tenha um indicador específico para essa finalidade, né, de todas as suas amostras, quantas vieram faltando esse tipo de informação. Mas, Joe, me tira uma outra dúvida. Quais são as principais dificuldades que o laboratório enfrenta para o recebimento de um questionário tão, né, tão completo assim como esse? A gente tem diversas dificuldades, que nem você falou, o CAP ele exige também que a gente tenha indicadores, principalmente porque a gente não tem só o mercado local, mas a gente tem aí exames vindo, né, do Brasil inteiro, né? A gente tem o mercado B2B, né, que acaba sendo o mercado apoiado com outros laboratórios, então, assim, como passa né, o questionário em várias mãos aí pode ter, né, um extravio, né? Então a gente tenta aí evitar isso, né? E além disso, algumas dificuldades simples, né? Por exemplo, o questionário incompleto, né, não está totalmente preenchido, né, a dificuldade de contatos também, né, por ser vários laboratórios aí, às vezes a gente não tem um contato para cobrar esse questionário que não veio, ou por algum motivo aí não esteja anexado, né, eu acho que são alguns dos principais pontos aí de dificuldades, tá? Legal. Assim, é isso mesmo, né? É tudo muito difícil, porque se não me engano, até me confirma se no seu serviço é assim, mas é muito comum, né? E eu já passei por vários serviços aí para os laboratórios,
que esse questionário ele vem em papel, né? Ele é físico, então tem muita essa questão do extravio, né? Ou de molhar, ou de não vir junto, né? Chegar a amostra primeiro, o questionário depois, né? Sim, ainda tem essa realidade, mas assim, com as tecnologias a gente está tentando mudar isso, né? Tentar aí digitalizar, mas ainda muitas vezes vem o questionário físico, né? E aí pode ter alguma rasura ou molhar mesmo, aí a gente acaba apagando as letras, né? Tem essas dificuldades também, né? Eu me lembro também, Jonathan, que acho que uma das dificuldades em algumas perguntas, é o entendimento do público leigo mesmo, né? Do paciente que não entende, às vezes, a pergunta, ou não entende, às vezes, nem direito o que o próprio médico dele está pesquisando, e é ele que vai responder, né? Então, eu lembro de pegar com muita frequência questionário respondido pelo paciente, quando você pergunta a hipótese diagnóstica, vem assim, infertilidade e pesquisa de aborto. Mas, peraí, né? Se você teve um aborto, você não é infértil. O que as pessoas não têm, às vezes, o conhecimento para explicar direito, né? É por isso que é importante também vir, né, o pedido médico, né? Às vezes vai ser um plus a mais a gente ter o pedido médico, que a gente consegue bater junto com o questionário preenchido com o paciente, né? E o pedido médico vai estar mais completo, acho que vai ter até o CID aí, né, que a gente vai precisar da doença, né? Boa. E, Jonathan, você comentou alguma coisa aí sobre as tecnologias, né, digitalização. O que você vê aí que está surgindo no mercado de inovação que possa melhorar um pouco dessa nossa dor dentro do laboratório, que é conseguir receber as informações que a gente precisa? Sim, hoje a gente tenta ao máximo, como eu falei, digitalizar isso, né? Então, hoje, com criação aí de sistemas integrados entre laboratórios apoiados ou as próprias unidades, a gente tenta ter isso aí amarrado na hora do paciente ali, né, do primeiro contato de cadastro, né, conseguir incluir isso como obrigatoriedade, né. Isso é muito positivo, né, porque a gente já vai ter esse questionário pronto, né, sem esse problema aí de extravio, né, com tratativas aí de softwares de cobrança, né, a gente tem hoje, né, os chatbots, né, que acaba facilitando também, né, essa integração, né, e além disso, né, a tratativa de pendências, né, então a gente consegue aí cobrar o paciente, né, o cliente final aí, caso tenha uma pendência, não só de questionário, mas outras pendências aí que pode acontecer durante o processo aí de cadastro de exame, tá? Ah, legal, bacana. Eu ia comentar isso, que meu sonho é ver um chatbot aí que a pessoa, enquanto ela está aguardando ali, né, para ser atendida, para fazer a coleta, ela já vai respondendo no próprio celular, né? Ia ser o sonho. Mas que Sim. legal, bacana. Joe, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar em relação à questão do questionário, né, que é tão importante que eu não tenha perguntado? Não, acho que o questionário, né, além de ser essencial para o exame de cariótipo, seria também importante para outros exames, né, principalmente aí exames genéticos, né, que a gente precisa ter as informações, né, exames de paternidade, né, então a gente tem aí bastante exames aí que acabam dependendo desse questionário. É isso aí, Jonathan, tem muito exame que precisa de informação, assim como o cariótipo, né? Muito obrigada pela sua participação, agradeço de coração. E como a gente já combinou em off, fica aqui um convite para outras oportunidades e a gente falar de mais aspectos sobre a qualidade dentro da citogenética. Deu para ver que o questionário é importantíssimo para o setor de citogenética. Sem as informações desse documento, o setor para ou praticamente trabalha às cegas, né? Mas esses não são os únicos exames que precisam de informações. Existem muitos outros, como, por exemplo, os exames de anatomia patológica ou os exames realizados na citometria de fluxo, que muitas vezes são realizados painéis específicos, com combinações, né, específicas para aquela doença que está sendo pesquisada. Alguns exames de hormônios, em que faz necessária a confirmação do uso de alguns medicamentos por parte do paciente para poder ter o entendimento daquele resultado que o analista está vendo, né, e a liberação do exame. Eu sei da importância de tudo isso para o resultado e para o laudo que vai ser liberado. Mas como cliente, eu também vejo e sinto a dor do paciente. Muitas vezes o paciente chega numa unidade de atendimento e recebe um monte de papel,
de várias coisas diferentes, tudo ali misturado. Então, são questionários misturados com termos de consentimento, com aqueles termos relacionados à proteção de dados, né, a LGPD, e muitas vezes sem muita explicação do que é o quê, só com uns xizinhos de onde tem que assinar, o que tem que responder, se só responde na frente, no verso não. Quantas vezes a gente já não viu isso na prática mesmo, né? Tô falando aqui na posição de cliente, né? E muitas vezes a gente enquanto laboratório, acaba dependendo da proatividade do próprio cliente em ir lá e tirar alguma dúvida com a equipe de enfermagem ou de atendimento, caso ele tenha alguma dúvida em relação ao que está sendo perguntado ou que está escrito. E cá entre nós, poucas pessoas têm essa coragem de ir lá e perguntar e questionar, né? Muitas vezes o paciente acaba respondendo aquilo que ele achou que ele entendeu, ou deixa em branco. Quantas vezes a gente não recebe questionário com informações importantes em branco? Há também aqueles casos dos questionários que não se conversam, né? Então o cliente recebe lá vários questionários, todos eles juntos, e muitas vezes a informação que ele tem que responder se repete em vários questionários. E ele não entende, e nem tem que entender, que a origem desses documentos e o destino desses documentos dentro do laboratório vai para endereços diferentes, né? Vai para setores diferentes, para departamentos diferentes. O cliente, ele só entende, ele só vê, na verdade, que ele tem que responder a mesma coisa mais de uma vez. E não faz sentido na cabeça dele. E nem tem que fazer, né? Então, assim, todos esses são problemas que eu acho que praticamente todos os laboratórios passam. E como a gente falou aí antes, a solução para isso passa por uma sinergia, uma integração entre setores, né? Desde os setores da fase responsáveis pela fase analítica e que vão consumir essa informação, até os outros setores, como os pré-analíticos, né? Ali atendimento, enfermagem, que estão vendo o que acontece com o paciente e sabem da realidade deles mesmos, né? Do tempo que eles dispõem para tirar as dúvidas ou para explicar aquilo dentro da rotina que a gente sabe que é de uma unidade de atendimento, né? Assim como outros setores, como o setor de tecnologia da informação, como a gente falou aqui, né? Então eu vejo que a solução não tem como fugir de uma digitalização desse processo acontecer no mundo virtual, né? Enquanto ele estiver no mundo físico, a gente vai continuar tendo essas dificuldades. É muito difícil você unificar, por exemplo, questionários para que uma mesma pergunta seja feita uma única vez só para o cliente, num formulário que ele está no papel, ele está impresso, certo? Isso não vai existir. Eu sei que falamos hoje aqui especificamente da citogenética, mas esse assunto do questionário dá pano para manga e dá muito assunto, certo? E ele não tem como ser resolvido por um único setor ou um único responsável dentro do laboratório. Precisa de uma sinergia aí com vários stakeholders, vários setores, que olhem para toda a jornada dessa informação, desde o paciente até o laudo final. Esse foi um quê de questionário. Você gostou? Então curte aí, ou compartilha com alguém que você acha que pode gostar dessa conversa também. Se você quer bater um papo, quer interagir aqui com a gente do podcast, me procura lá no Instagram, num quê de qualidade. Lá vai ser o nosso canal para trocar algumas figurinhas. Lá você pode trazer perguntas diretas, ou você pode também me desafiar. Pensou em alguma palavra aí com a letra Q e quer ver como eu posso correlacionar essa palavra com um tema de qualidade? Eu aceito o desafio. Te vejo lá. E para fechar o episódio de hoje, eu fui buscar alguma coisa dentro das artes que conectasse com o tema, né, com a palavra questionário, e eu estava com um pouquinho de dificuldade. Mas eu confesso que eu queria muito uma música, né? E estava procurando uma música que se relacionasse com questionário e tudo mais. Quando no meio da minha busca, o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, me fez uma sugestão. E aí eu achei sensacional e acho que tem tudo a ver com o papo de hoje que a gente falou sobre solucionar problemas com tecnologia, trazer isso para fechar. O Copilot me disse que não conseguiu encontrar nenhuma música com a palavra questionário, mas que ele poderia criar uma música sertaneja usando essa palavra. E a criação dele ficou assim: no questionário da vida, marquei sim para te amar. Nas perguntas do destino, só você para completar. Na prova dos sentimentos, a resposta é você. No questionário do meu coração, só dá eu e você. Eu achei sensacional. Só ficou faltando a melodia, né?
Essa fica por conta de vocês. Quem entende aí de música e quiser se arriscar, eu aceito as sugestões. Até a próxima, pessoal!